Capítulo 28. As chamas purificadoras em Reims. A fogueira, o desfecho, a punição. A lua cheia demorou para esconder-se no horizonte, naquela manhã de céu claro, sem indícios de chuvas até o início da noite. Reims estava agitada. Desde as primeiras horas já recebia camponeses, viajantes, cavaleiros, moradores de cidades próximas e curiosos de toda sorte para o sórdido espetáculo marcado para aquela tarde. Hélio não se continha em ansiedade. Andando para lá e para cá, permanecia em frente ao pórtico central da catedral, de onde partiam e chegavam secretamente por meio dos irmãos mensageiros todas as informações sobre o andamento do audacioso plano. Nada poderia dar errado. Era tudo ou nada. Era vida ou morte. Porém, lamentavelmente, os imprevistos começaram a acontecer. Contra sua vontade, Aldbert se viu com uma fila enorme de clientes em frente à sua oficina, esperando para trocar as ferraduras de seus cavalos depois de longas viagens até a cidade. Isso o impediu de aprontar seus preparados alquímicos de efeito pirotécnico a serem usados naquela tarde. O velho Bernard não teve permissão para atravessar a cidade com suas ovelhas e seus bodes, pois as ruas principais estavam bloqueadas para que fizessem a decoração de boas-vindas aos ilustres convidados eclesiásticos e seculares que estavam prestes a chegar a Reims. O longo contorno que o velho cátaro teria que fazer, conduzindo dezenas de animais, com certeza retardaria a sua chegada no horário marcado. O bispo de Reims, logo pela manhã, convocou todos os clérigos da cidade, incluindo os franciscanos, para permanecerem em oração dentro da catedral até o momento da execução. Devido a isso, não haveria quem pudesse ir à casa de Elinor buscar os ossos e o crânio para serem atirados na fogueira. Quando Hélion se deparou com todos esses imprevistos, deu ordens expressas a seus mensageiros que as levou para o mestre de alicerces, e ele, através do segundo mensageiro, conduziu-as para o mestre de colunas. Daí em diante, em poucos minutos, todos já sabiam o que fazer. Pouco tempo depois das ordens de Hélion, chegaram à oficina de Aldbert 5 jovens apresentando-se como aprendizes de ferreiro. "Quem os mandou aqui?" perguntou com desconfiança a Aldbert. "Mestre Hélion. Ele pediu-lhe para deixar seu serviço conosco e ir cuidar do combinado." "Às vezes penso que Hélion é louco." Dizendo isso, saiu Aldbert em direção ao cômodo secreto atrás de sua casa. Lá iniciou mais uma de suas misteriosas experiências alquímicas, misturando esterco de vaca, carvão de salgueiro e enxofre, na grande tina de pedra esculpida por Thomas. Longe dali, cerca de 1 milha da cidade, um bando de desajeitados pedreiros disfarçados de dedicados pastores tentavam conduzir dezenas de ovelhas e de bodes, circundando toda a cidade até se posicionarem em uma das vielas que davam acesso à praça de frente à catedral. Propositalmente ou não, coube a Gerhard e a mais 2 irmãos irem à casa de Elinor buscar os ossos e o crânio. Eles deveriam escondê-los sob suas vestimentas e levá-los para os franciscanos que estavam dentro da catedral. Porém, Gerhard teve muita dificuldade para cumprir essa missão, pois foi tomado por tremores e arrepios incontroláveis. Hélion fez questão de pessoalmente buscar a chave mestra com Aldbert, colocá-la dentro do crucifixo e entregá-los a Gustav. Quando os sinos da catedral anunciaram 4 horas, Rafael B. começou a recepcionar seus inúmeros convidados, que tentavam se acomodar no palanque oficial. A praça encontrava-se lotada. Espalhados entre a multidão estavam todos os pedreiros de Reims. Alguns minutos depois, o inquisidor, acompanhado de 2 carrascos encapuzados, dirigiram-se ao local onde se encontrava Thomas. Retiraram-no daquela imunda masmorra e fizeram-no caminhar, mesmo com as mãos e os pés acorrentados, até o tablado onde seria executado. Escondida nas costas embaixo de suas roupas, ele levava a régua de Hélion. Ao chegar à praça, um silêncio sepulcral tomou conta de todos. Talvez a única coisa audível fosse as desincronizadas batidas dos corações de todos os pedreiros em grande expectativa pelo desenrolar do audacioso plano. Tudo estava saindo como o planejado. Rafael B., vestido com uma longa túnica branca, caminhou lentamente em direção ao palanque. Gustav posicionou-se à frente de Thomas e caminhou em direção ao tablado, seguido por 15 franciscanos que não paravam de orar.
Observando aquela cena, Rafael B. falou discretamente ao ouvido de 2 bispos que o ladeavam. Alegra-me ver esses frades mendicantes reconhecerem a autoridade e, sobretudo, a divina missão de nosso santo tribunal. Certamente, Eminência, é uma excelente e irrefutável prova de fortalecimento de nossa Igreja e da Ordem dos Dominicanos. Quando começou a subir as escadas, Thomas foi interceptado por Itzhak, que lhe ofereceu uma caneca com algo para beber. Imediatamente, os carrascos afastaram o médico judeu e olharam para Rafael B., que, de cima do palanque, fez-lhes um sinal para que o deixassem beber. Naquele momento, o inquisidor ironicamente falou aos que estavam próximos. É só um judeu errante tentando redimir-se de seu pecado eterno de não ter ajudado Jesus Cristo na Via Crucis. Itzhak falou ao ouvido de Thomas. Beba tudo, Thomas. Você está muito fraco. Vamos, beba. É apenas leite, mel e aveia. Isso ajudará a recompor as forças para que tudo dê certo. Rafael B. explicou aos seus interlocutores. É apenas um chá que dizem ser eficaz para diminuir as dores causadas pelo fogo. Como não atender a um pedido como esse, não é mesmo? Quando enfim venceu os 5 degraus e chegou ao alto do tablado, Thomas foi acorrentado ao tronco e, conforme o previsto, os franciscanos, todos com seus tradicionais capuzes, colocaram-se em pé à esquerda, sem parar de orar um momento sequer. Gustav, depois de receber um aceno de Rafael, iniciou seu curto pronunciamento pedindo para que Thomas se arrependesse de seus pecados e pedisse perdão a Deus e a todas as autoridades eclesiásticas ali presentes. Derrubando as previsões pessimistas de Hélio e Gustav, Thomas assentiu com as proposições do padre e, conforme o combinado, pediu como último desejo para portar em suas mãos o crucifixo que se encontrava com o padre. Quando em voz alta Gustav anunciou o último desejo de Thomas, todos por unanimidade sensibilizaram-se, incluindo o próprio inquisidor Rafael B. Gustav foi para trás do tronco onde Thomas estava acorrentado e colocou-lhe nas mãos o crucifixo de madeira. E naquele momento falou: Boa sorte, Thomas. Um dia ainda nos encontraremos em vida ou talvez no juízo final. Adeus, Gustav, o verdadeiro irmão que a minha soberba jamais me permitiu reconhecer. Naquele momento, os carrascos começaram a aproximar os galhos junto ao corpo de Thomas. Ele, pela última vez, olhou para todos que lá estavam e para a monumental catedral à sua frente. Depois de desesperadamente percorrer a multidão com os olhos lacrimejantes, encontrou Hélion com sua habitual expressão paternal. Em um gesto sutil de desculpas e de adeus, Thomas, olhando fixamente para o velho mestre, contraiu fortemente as pálpebras, fazendo rolar suas derradeiras lágrimas. Hélion, junto a Claire e às suas filhas, fez-lhe um último aceno de adeus. Assim que os carrascos atearam fogo naqueles galhos, uma fumaça preta e fedorenta fez com que eles se afastassem de cima do tablado. Os franciscanos tiveram que rezar cada vez mais alto para disfarçar as salvas de tosse seca desencadeadas por Thomas, devido ao mau cheiro daquele misterioso produto que Aldebert aplicou nas madeiras durante a tarde. Em poucos minutos a praça estava totalmente encoberta por aquela névoa negra, cheirando a enxofre, cegando momentaneamente a todos. Aldebert, quando viu tudo aquilo, disse a seus cúmplices: Acho que errei em alguma coisa. Quem mais estava sofrendo com tudo isso era justamente Thomas. Ele já estava há alguns minutos sem respirar, tentando abrir o cadeado com a chave mestra, que retirou do crucifixo. Rafael B., impaciente e desconfiado, com um lenço sobre o rosto, tentava visualizar, apesar daquela fumaceira, tudo o que estava acontecendo na praça. Quando as primeiras chamas realmente começaram a queimar os galhos secos, Thomas já estava em meio aos franciscanos, que heroicamente não arredaram pé de onde estavam, mesmo quase asfixiados. A nuvem de fumaça já estava se dissipando quando os últimos ossos foram jogados para cima do tablado. As chamas estavam agora tão altas que praticamente encobriam totalmente os 12 pés de altura do tronco onde Thomas estava acorrentado. Depois de cumprirem sua tarefa, a um discreto sinal de Jeremia, o grupo de franciscanos começou a se retirar. Eles se dirigiram ao palanque oficial por onde todos deveriam passar, não sem antes beijarem as mãos de tão justo inquisidor. Esse era o momento que todos mais temiam. Um a um, os franciscanos aproximavam-se de Rafael B., flexionavam os joelhos e beijavam-lhe as mãos. Todos os cúmplices espalhados pela praça
não tiravam os olhos do que estava prestes a acontecer. A última barreira a ser transposta por Thomas em caminho à liberdade. Thomas era o 12º daquela lenta fila de reverência ao idealizador e protagonista maior daquele teatro de horror em praça pública. Thomas, com o capuz sobre a cabeça, vinha passo a passo aproximando-se de Rafael B. Passou lentamente pelas inúmeras autoridades convidadas, as quais teciam elogiosas considerações à grandiosidade do evento e à perfeita condução dos trabalhos pelo competente e implacável inquisidor. Em meio a todas aquelas vozes, Thomas reconheceu justamente aquela que jamais se apagaria de sua mente. Discretamente levantou a cabeça e reconheceu George Luke, em fartos sorrisos ao lado de Rafael B. Thomas até que tentou se controlar, mas era semana de lua cheia. Ao defrontar-se com o senhor feudal, virou-se em sua direção e habilmente sacou de suas costas a régua de 24 polegadas que estava sob suas roupas. Num único e certeiro movimento, desferiu-lhe o golpe de misericórdia. A régua da justa medida, mesmo com sua extremidade romba, penetrou à altura da axila esquerda de George Luke, perfurou-lhe o pulmão e rompeu todos os vasos diretamente ligados ao coração. Ao ser vigorosamente retirada, transfixou o esôfago, fazendo George Luke golfar uma grande quantidade de sangue. Depois de alguns poucos batimentos em seco, o coração parou e a morte foi imediata. George Luke caiu ao chão ao lado de Rafael B., que durante alguns segundos fixou seu olhar nos olhos de Thomas, exibindo uma expressão facial indecifrável, que para alguns, além de assombro, pareceu ser de anuência ao ato de Thomas. O jovem escultor saiu correndo, desesperadamente por entre a multidão. Todos os cúmplices ficaram atônitos com aquele desfecho inesperado. O tumulto se generalizou quando os carneiros e os bodes de Bernard foram soltos em plena multidão. Era gente correndo para todos os lados na maior gritaria. Rafael B., paralisado, tentava em vão entender tudo o que estava ocorrendo. Curiosamente, algumas testemunhas afirmam que ele só ordenou que seus cavaleiros perseguissem Thomas depois de alguns longos e providenciais segundos. Anouar, Heidrun e Zohad aguardavam por Thomas, mas ele correu na direção oposta. Os cavaleiros da Santa Inquisição começaram a perseguir Thomas, cumprindo ordens dadas por Rafael B., com uma questionável demora em relação à gravidade dos fatos. Thomas conseguiu uma boa folga em relação aos seus perseguidores. Correu pouco mais de meia milha e todos viram quando se atirou nas turbulentas águas do rio Wesley, produto das incessantes chuvas que até o dia anterior haviam castigado o condado de Champagne. Dezenas de cavaleiros iniciaram uma verdadeira caçada a Thomas pelas margens do rio. A população não arredou pé até o anoitecer. Quando as trevas impossibilitaram totalmente a procura do assassino, Rafael B. mandou suspender as buscas. Macabras especulações espalharam-se rapidamente por toda a região. Já ao amanhecer do dia seguinte, afirmava-se pelos becos de Reims que Thomas havia feito um pacto com o diabo para salvar-se. As evidências eram muitas, como a fumaça negra, o cheiro de enxofre, os bodes atacando as pessoas. Diziam que Thomas morrera na fogueira, mas imediatamente encarnou no corpo do diabo disfarçado de padre. E antes de partir, acertou contas com aquele que tinha o demônio como o maior dos credores. Hélio, Gustav e os franciscanos foram chamados à presença de Rafael B. e perante o inquisidor ouviram: "Tudo me leva a crer que vocês têm cumplicidade no que aconteceu aqui ontem. Teria um enorme prazer em investigar detalhadamente, mas isso me roubaria muito de meus dias. Estou de partida. Tenho questões urgentes a serem tratadas em Paris e em Roma. Apresentarei um relatório de tudo o que aqui aconteceu. Posso adiantar-lhes que a conclusão será mais um grande êxito do Santo Tribunal da Inquisição. O importante é que um dos 2 reais pecadores pagou por todos os pecados. Se não foi pelas chamas purificadoras, foi pelas águas geladas do rio Wesley. Todos nós temos ciência de que nenhum homem sobreviveria à força descomunal daquelas águas, tanto que mandei suspender as buscas." Todos os 3 ficaram boquiabertos. Hélio perguntou: "Sua Eminência, disse um dos 2 pecadores? Existia outro?" "Sim, Sr. Hélio, o pior deles. Seu amigo Thomas, perto dele, era apenas um aprendiz na arte de praticar maldades. Mas esse, felizmente, encontrou o caminho do inferno. Imagine, através de uma régua de pedreiro. Mas esse detalhe não constará de meu relatório, pois ninguém acreditaria nisso.
Rafael B. ardilosamente continuou. Sr. Elion, não é fácil um clérigo chegar à minha posição. Muito tive que conhecer, estudar, viajar. Sou um homem de fé, mas não sou um irracional. Estive muitas vezes frente a frente com o diabo e posso lhe afirmar que saí vencedor em todas as ocasiões. Quero lhe dizer uma coisa. Estou convicto de que o senhor e os seus pedreiros arquitetaram um sórdido e inescrupuloso plano para salvar Thomas. Sou inteligente o suficiente para concluir que foram ajudados por inúmeras pessoas que não fazem parte de sua guilda, dirigindo o olhar para os dois jovens padres. Mas isso não importa mais. Vocês, sem querer, praticaram um grande serviço aos interesses da Santa Madre Igreja, eliminando George Luke por meio das mãos de Thomas. Perante o assombro do mestre arquiteto, do beneditino e do franciscano, Rafael B. continuou. Minha inteligência e minha sabedoria me ajudam facilmente a concluir que nenhuma força demoníaca tomou parte no lamentável espetáculo que ocorreu ontem à tarde, defronte a esta catedral. Para mim é fácil chegar a essa conclusão, mas não acredito que o povo desta cidade tenha a mesma facilidade. Aproximando-se de Elion, o inquisidor prosseguiu. Mestre Elion, preste muita atenção. A partir de hoje, o senhor que trata com tanto esmero e dedicação da sua guilda de pedreiros livres, e que tanto se preocupa com o futuro dela, terá uma grande e difícil missão, que, por punição de minha parte, não deverá jamais contar comigo e com a Santa Igreja para ajudá-la. Qual seria essa missão? Perguntou o assustado mestre arquiteto. Com o dedo indicador em riste próximo aos olhos de Elion, Rafael completou. Tentar retirar da cabeça de todos os habitantes dessa cidade a firme convicção de que os pedreiros livres vincularam-se ao diabo, à bruxaria, a bodes e a fumaças de enxofre para salvar um de seus membros. Posso lhe adiantar que não será tarefa fácil. Ninguém poderá fazer isso por vocês. Dependerá unicamente de seus esforços. Elion, com os olhos arregalados, manteve-se em providencial silêncio após ouvir aquelas palavras que soaram como uma maldição. Sei muito sobre o senhor, mestre Elion. Sei que também é um exímio jogador de xadrez, como eu sou. Para mim é fácil concluir que, enquanto movia todas as peças desse audacioso jogo que meteu sua corporação, não conseguiu prever esse desfecho. Elion permaneceu calado, com o olhar baixo, não somente em sinal de respeito às palavras de Rafael B., mas também em concordância com elas. Sr. Elion, ainda descobrirei muitos dos segredos e dos mistérios de sua guilda de pedreiros livres. Não tenho pressa. Dando as costas para o mestre arquiteto e olhando fixamente para Gustav e Jeremia, o inquisidor, com arrogância e desprezo, falou em alto tom. Adeus, Sr. Elion. Não espero vê-lo tão cedo. Dê-nos licença, pois tenho que conversar com esses jovens padres. Adeus, eminência, respeitosamente, despediu-se Elion. Dirigindo-se aos jovens religiosos, o implacável inquisidor esclareceu. Padre Gustav e Padre Jeremia, não pretendo interrogá-los, mas serão punidos. 2 dias depois, a caravana dos tribunais da Santa Inquisição deixou Reims, com um saldo muito bom em sua ficha de serviços em prol da Santa Igreja.